Olá, querido irmão, graça e paz. Nós estaremos começando agora uma pequena série de devocionais em comemoração aos 503 anos da Reforma Protestante. Nós, como presbiterianos, somos muito gratos a Deus por nossa tradição. Nós iremos ter duas séries de devocionais em alusão a essa comemoração. Primeiro, nós iremos olhar para aquilo que nós chamamos de as doutrinas da graça, aquilo que é chamado como doutrina da graça, que mostra o pecado do homem, a condição do homem e aquilo que Deus opera na vida do homem. Depois, nós iremos fazer mais 5 devocionais mostrando os 5 brados da reforma. Somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente glória a Deus. Começando hoje, nós iremos olhar primeiro para o estado do homem, esse homem que carece de salvação. E por que este homem carece de salvação? Por que nós precisamos de salvação? Abra comigo a sua Bíblia em Salmo de número 51, o versículo de número 5, diz assim a palavra do Senhor: Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Nós, como descendentes de Adão, participamos do pecado de Adão, portanto, todos os homens, todas as pessoas nascem pecadoras, nascem em pecado. E este é um grande fato que aponta para uma coisa importante: não é que o homem esteja em escuridão. Eu sempre gosto de usar essa explicação. Não é que o homem esteja em escuridão. A verdade é que o homem está cego em seus delitos e pecado. O pecado original faz com que você não precisa ensinar, por exemplo, uma criança a agir de forma errada. Você não precisa ensinar uma criança a mentir, você não precisa ensinar uma criança a tirar um brinquedo de um colega meramente com prazer de não ver a outra criança brincando. Isso aponta, como Agostinho diz, para essa natureza, para essa semente pecaminosa que há em nós. E aqui no Salmo 51, o Davi, o salmista Davi, o rei Davi, nos apresenta essa verdade. Isso também vai reverberar lá no Novo Testamento. Efésios capítulo 2 vai dizer que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Portanto, essa é a condição do homem sem Deus. Ele tem uma grande incapacidade de encontrar o caminho de salvação. Portanto, por isso ele precisa de um Salvador. Ele não consegue se livrar do seu pecado. Por mais que ele queira, ele apenas produz ídolos para si e no meio do processo ele continua pecando porque ele está cego, ele está morto em seus delitos e pecados. Essa é a grande e primeira doutrina daquilo que nós chamamos de doutrina da graça. Isso é chamado de depravação total. Não que o homem cometa todo tipo de pecado que ele é capaz. Há, de fato, um refreamento aí, e é o próprio Deus que faz isso, refreia a maldade do ser humano. Mas o ser humano é terrível, o ser humano é violento, o ser humano é capaz de fazer as mais absurdas maldades e crueldades que se possa imaginar. Portanto, esse homem sem Deus é que carece de salvação. Neste primeiro ponto, isso nos ensina que nós devemos ter humildade diante dos outros. Não há em nós uma especialidade, uma singularidade, todos nós somos pecadores. Portanto, quando você estiver diante de pessoas que estão em dificuldade, pessoas que estão sofrendo com seus pecados, tenha misericórdia também, porque você também é um pecador que foi resgatado pela graça, mas você também é alguém que tem essa potencialidade de fazer coisas ruins. É o Senhor que age em nós. Portanto, eu gostaria de resumir essa primeira doutrina, que é chamada de depravação total, neste ponto: o homem está morto e ele carece de salvação. O homem é incapaz de encontrar a Deus, a menos que Deus derrame sobre ele a obra do Espírito Santo, a menos que o Espírito Santo opere neste homem, trazendo este homem à vida. Este é o primeiro ponto. Eu gostaria que nós orássemos e guardássemos isso no coração. O homem precisa de um Salvador.
o homem não consegue encontrar o caminho. Não há essa ideia de livre-arbítrio que diz que o homem pode escolher. Um morto não tem essa condição. Não existe livre-arbítrio para mortos. Pessoas que estão escravizadas não têm essa liberdade de escolha. Portanto, a grande verdade das Escrituras é que nós carecemos de salvação. Vamos orar. Senhor, ajuda-nos de fato a compreender isso a cada momento. Se nós somos pecadores que carecemos de salvação, nós precisamos de um grande Salvador, alguém que de fato possa trazer vida e vida com abundância para nós. Ajuda-nos a entender a Tua Palavra, ajuda-nos a compreender a Tua Palavra e viver de acordo com ela. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Até o nosso próximo devocional.